Classificação dos lipídios, estilo mapa mental. Pega teu caderno, mano, e vamos aprender na aula de hoje como os lipídios estão classificados. E sem delongas, vem aqui comigo, papai, vem aqui comigo, mamãe, vem comigo aqui, estudantes, uma série de aulas aí, onde em uma aula eu vou falar sobre a classificação, outra aula eu vou falar sobre funções e outra aula eu vou falar sobre a estrutura e as questões lipídicas voltadas para fatores energéticos. O ideal é que você pegue uma folha de caderno para você poder anotar tudo que eu colocar aqui na videoaula. Essas videoaulas que eu estou gravando a partir de agora é focada no seu aprendizado e não só divulgar aqui as informações. Então eu vou dar um tempo aí, tá? Um tempinho para você poder ir lá pegar o seu caderno, tá? Vou contar de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegue o seu caderno, meu querido, porque se você não anotar essa bexiga, você não aprende. Eu canso de dizer essa porra, mas ninguém me escuta. Não basta só você escutar eu falar, você tem que pausar o vídeo, tem que anotar. E quando terminar, tem que resolver questão. Não quer aprender? Então pronto. Então, lipídios, composto orgânico, que está na formação das células. Beleza? Lipídio é um composto orgânico que está na formação das células. Lipídio é um composto orgânico que está na formação das células, assim como as proteínas, assim como os carboidratos, assim como os ácidos nucleicos, assim como as vitaminas, aí tem os inorgânicos, como a água e os sais minerais. Então o lipídio faz parte desse grupo aí de compostos orgânicos que faz parte da composição das nossas células. Beleza? Anote aí, são hidrocarbonetos insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos. Uma característica do lipídio é a sua insolubilidade em água. Então, geralmente, moléculas orgânicas que são insolúveis em água, em grande parte, são lipídios. Ah, Patrick, é óleo e gordura. Calma. Esse negócio de óleo e gordura faz parte da classificação de um tipo de lipídio. Só que tem outros tipos também, mano, beleza? Então, o que é um lipídio? É um hidrocarboneto insolúvel em água, beleza? Aí aqui eu tenho o famoso ácido graxo, uma molécula aí formada por um monte de carbono, um monte de hidrogênio, formando aí essa molécula, ok? Então, lipídio, geralmente, a maioria deles, todos eles ou melhor, são insolúveis em água. Porque assim, por que eu falei a maioria deles? É porque nem sempre o lipídio ele é formado pela mesma estrutura, tá? Que é um glicerol e um ácido graxo. Nem sempre vai ter isso, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui alguns exemplos, ok? Então, eu tenho que notar essa formulazinha aí? Tem! Anote! É para anotar. O que eu colocar aqui é para você anotar. Não vem com negócio de preguiça, não. Oxi! Eita, que isso? Cansado uma bexiga. É para anotar. Não parou aqui para poder aprender a videoaula? Então tem que aprender, então tem que parar e tem que anotar. Tem que parar de ter preguiça. Então anote aí. Hidrocarbonetos insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos, ok? Então olha só, não possui uma identidade química definida, mas apresentam longas cadeias hidrocarbonatas ou de anéis benzenos, que também faz parte da característica de uma molécula lipídica, ok? Anota isso também. A maioria dos lipídios possuem ácidos graxos, então note. Eu coloquei que a maioria dos lipídios tem ácido graxo. Tô tossindo. Quando eu falo alto, eu começo a tossir. Calma, deixa eu respirar. Uou! A maioria dos lipídios tem ácido graxo. Não são todos que têm ácido graxo, ok? Então, longa cadeia de hidrocarbonada apolar e um grupo funcional polar, um grupo carboxila. Como você pode perceber, aqui tem um grupo carboxila, tá? Eu vou até colocar aqui o ponteiro e marcar aqui, ó. E um grupo hidroxila, carboxila, ou melhor. Então, uma longa cadeia hidrocarbonada, tá aqui a cadeia hidrocarbonada, e um grupo polar carboxila, tá? É uma característica aí de um ácido graxo. Por exemplo, eu não vou editar essa aula. Eu não vou editar.
você vai aguentar as minhas tosses aqui nessa aula. Para você perceber que professor dá o sangue para você poder aprender. Beleza? Então, longa cadeia hidrocarbonada, apolar e um grupo funcional polar, carboxila. Eu preciso que você anote isso, porque a gente vai aprender agora a classificação, tá? Com relação à classificação, eu tenho o famoso grupo dos glicerídeos. Aí você às vezes confunde glicídios, que são carboidratos, com glicerídeos, que são lipídios. O glicerídeo é um tipo de lipídio, tá? Que é o mais simples e é o mais popular que você provavelmente conhece. Eu tenho aí os lipídios que eu considero saturados, que é o que popularmente é conhecido como gordura animal, e o lipídio insaturado, que é popularmente conhecido como gordura vegetal. Isso, galera, a temperatura ambiente, tá? Aí aqui eu tenho um ácido graxo, que no caso é o componente desse lipídio saturado, e um ácido graxo, componente desse lipídio insaturado. Qual é a diferença? A dupla ligação existente dos lipídios insaturados, que no caso aí fazem parte das gorduras vegetais. Para quem está estudando bioquímica para o ensino superior, essas aulas aqui são fundamentais, porque te dão a base para tu poder entender uma aula, por exemplo, de beta-oxidação de ácidos graxos, que inclusive tem aqui no meu canal. Para quem está estudando para uma prova de vestibular, saber disso aqui é fundamental, ok? Outro tipo de lipídios são os esteroides, que são lipídios mais complexos, tá? Eu vou ter aí os hormônios, testosterona, progesterona, que são hormônios aí de natureza lipídica. Eu tenho o colesterol, que muitas vezes as pessoas confundem. Colesterol não é esse vilão que você pensa. A membrana plasmática tem colesterol em sua composição. E o colesterol, ele é transportado pelo sangue. Entretanto, concentrações elevadas de um determinado tipo de transportador do colesterol pode acarretar em aterosclerose. Eu tenho o LDL, que é o que nós classificamos como colesterol ruim, que na verdade não é a molécula de colesterol. O LDL é uma lipoproteína e eu tenho o HDL, que é uma proteína de alta, uma lipoproteína de alta densidade que transporta o colesterol. Então, LDL é o colesterol ruim e HDL é o colesterol bom, digamos assim. Isso porque o HDL, ele transporta uma grande quantidade de colesterol, tá? E não é só colesterol que o LDL e o HDL transportam. É bom você saber disso. E tem aí pigmentos, tá? Alguns pigmentos fotossintéticos são esteroides, que fazem parte do grupo dos lipídios, tá? Outro grupo de lipídios bastante conhecido são os cerídeos, que são as ceras, que é formado por álcool e ácido graxo. Perceba que não vai ter aí o glicerol, que é presente, por exemplo, no grupo dos glicerídeos. Vai ter o álcool e vai ter o ácido graxo. O ácido graxo literalmente vai ter em todos os lipídios. E vai ter como característica ser muito impermeável, tá? As abelhas, por exemplo, produzem grandes quantidades de cerídeos para poder formar lá a sua colmeia, ok? E por fim, eu tenho os fosfolipídios, que são lipídios dentre os que eu mencionei aqui, os mais conhecidos, uma vez que são lipídios que compõem a membrana plasmática, que é formada por uma bicamada fosfolipídica. E lá naquela camada bisfosfolipídica, você vê aquela cabecinha e as perninhas. Aquelas perninhas ali, elas correspondem ao ácido graxo, tá? E aquela cabecinha corresponde ao glicerol e outros componentes que formam lá a membrana plasmática e formam também o fosfolipídio propriamente dito. Então, o fosfolipídio é um dos principais componentes da membrana plasmática, diga-se de passagem, que ela seleciona quem entra, quem sai, que ela não é uma estrutura sólida, ela é fluida, ela se mexe e vai estar lá o lipídio na condição de fosfolipídio formando esta camada, tá? Nessa aula aqui eu só divulguei para vocês em forma de mapa mental a classificação dos lipídios. Na próxima aula, na aula 2, eu vou falar especificamente das funções. Eu resolvi esse ano gravar as aulas
bem mais objetivas e por temas para poder auxiliar no seu processo de aprendizagem. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixa teu like, teu comentário e nos vemos na próxima aula. Valeu!